Depois de compartilharem momentos sensíveis de uma troca honesta, onde a gente acaba descobrindo coisas como o Dan ainda era virgem antes de conhecer o Jae-kyun e de traumas que ele viveu antes daquilo, tá na hora dos dois viverem um pouco de prazer em momentos felizes e dessa vez o Dan tomou atitude. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre os capítulos 92 e 93 de Jinx, que eu até pensei em fazer separado, mas como 92 é basicamente sacanagem, eu decidi que ia ser um vídeo só. Não esquece o like, se inscrever e ativar as notificações se for novo por aqui. Comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo e se tiver interesse e disponibilidade de ajudar o canal financeiramente, você pode clicar no botãozinho Seja Membro aqui embaixo para saber um pouco mais da opção de assinatura do canal e também usar a chave Pix que está disponível aqui na caixa de descrição. Agora vamos falar dos capítulos 92 e 93 de Jinx. Sobre o capítulo 92, que foi uma daquelas sacanagens de qualidade, dessa vez com o Dan experimentando algumas coisas diferentes e também tomando atitude em alguns momentos, a coisa fluiu de uma maneira um pouco diferente. Vencendo a própria timidez, o Dan é quem parte pra cima do Jae-kyun dessa vez, que preocupado com a última conversa, as últimas coisas que aconteceram, ele fala pro Dan que o Dan não precisa se forçar a nada, mas o Dan rebate incisivamente dizendo que ele quer fazer aquilo. Ele ainda confessa que no começo às vezes doía ou era muito desconfortável, mas que com o tempo aquilo foi acostumando e que em várias das vezes ele também sentiu prazer em fazer aquilo. Incrédulo, feliz, animado com aquilo tudo, o Jae-kyun até se pergunta se ele não tá bêbado e tá imaginando aquelas coisas. O Dan garante que não, que ele sim, o próprio Dan tá um pouco bêbado e então a farra começa, o pau come. Para nossa surpresa, nós somos agraciados com um 69 entre eles, começando com o Jae-kyun muito preocupado em dar prazer ao Dan, que também se esforça para retribuir aquilo, mas ele tá morrendo de vergonha daquela posição, de estar daquele jeito. O Dan, ele inegavelmente ainda tem muitas amarras atreladas ao sexo e à própria timidez. Inclusive, quando o Dan chega aos finalmente, o Jae-kyun não desperdiça uma única gota, o que deixa o Dan ainda mais sem jeito. Então, meio que em um alerta e querendo a certeza de que é pra eles fazerem aquilo, o Jae-kyun avisa o Dan que se as coisas continuarem daquele jeito ele não vai conseguir se segurar. Então o Dan, com uma certa atitude, usando a mão do próprio Jae-kyun para guiar ele, então mudando os dois de posição, ele diz que ele tem certeza disso. O Jae-kyun então vai com tudo, ele tá transbordando de tesão, mas ele presta atenção em cada pequeno detalhe, cada pequeno sinal que o corpo do Dan tá dando. Claro, Dan também tá aproveitando e talvez pela primeira vez em toda a série ele esteja aproveitando tanto quanto o lutador. Então ele pergunta pro Dan o que o Dan quer fazer, que ele vai fazer o que o Dan quiser, que num primeiro momento, morrendo de timidez, ele diz que não tem nada. Mas então o Jae-kyun espertamente toca o corpo dele em pontos mais sensíveis, deixando ele ainda cada vez mais envolvido. Então ele para na frente do Dan, né, com aquela visão escultural do Jae-kyun, e ele manda que o Dan use ele da maneira que o Dan quiser. Então o Dan finalmente vence a timidez e toma uma atitude. Ele faz com que o Jae-kyun deite na cama e decide tentar algo diferente, ele fica por cima. Enquanto ele faz aquilo, ele usa as mãos para tocar o próprio corpo em outros lugares que deixam ele sensível, levando ele assim ao limite do prazer em um lugar onde ele tem total controle. Ele tá no próprio mundo e o Jae-kyun passa o tempo todo aproveitando o momento, é óbvio, e admirando aquela visão privilegiada que ele tem, vivendo aquele momento em êxtase. Então o Dan olha pro rosto dele e percebe que o nariz do lutador tá sangrando. Então o Jae-kyun responde que aquilo tudo é culpa da safadeza do Dan e que aquilo tudo tá deixando ele louco. Em
Inclusive, ele vai perguntar onde é que o Dan aprendeu aquele tipo de coisa, e o Dan conta que ele simplesmente tá seguindo o próprio instinto. Então o Jae-kyun volta a mudar o Dan de posição, ficar por cima dele e volta a assumir o controle da situação, como ele sempre faz, garantindo que o Dan tem o máximo de prazer, com os corpos cada vez mais colados, né, sempre atiçando o máximo da sensibilidade do rapaz. O Jae-kyun então aproveita aquele momento junto dele e os dois chegam aos finalmente juntos. E dessa vez, ao final, diferente da maioria das vezes, os dois terminam ali abraçados, né? Ambos realizados e felizes, porém exaustos. O capítulo 93, então, ele começa na manhã seguinte, depois daquela putaria desenfreada, né? E pra nossa surpresa, e mais ainda pra surpresa do Dan, ele acorda nos braços do Joo Jae-kyun. Inclusive com o corpo cheio de marcas que são resultados daquela noite. E quando ele tá prestes a se levantar, ele é agarrado, segurado pelo Joo Jae-kyun. Um Jae-kyun ainda dormindo, agarra ele com muita força e pede que ele não vá. Surpreso, o Dan então se vira pra olhar ele. Quando percebe que ele ainda tá dormindo, ele então toma cuidado pra não acordar ele e se desvencilha do abraço e sai da cama. Enquanto ele toma banho e cozinha o café da manhã, o Dan fica lembrando da noite anterior e da maneira, como é que eu vou dizer, libidinosa como ele agiu, e ele fica morrendo de vergonha só de lembrar daquilo. Ele chega à conclusão de que apenas se deixou levar pela situação, logo que o seu coração se derreteu quando ele viu o Jae-kyun falar abertamente sobre como ele se sentia naquele momento. E então foi naquela noite que o Dan percebeu que o sexo podia realmente ser algo bom. Mas claro, pensar em toda aquela segurança e prazer que o sexo proporcionou pro Dan na noite anterior também deixa ele de certa forma inseguro. Era tão bom que chegava a dar medo nele. Afinal de contas, a luta decisiva do Jae-kyun tá se aproximando e consequentemente o momento deles se separarem. Então ele cai na real e se coloca no que ele acredita ser o seu lugar. A única preocupação dele é a vitória do Jae-kyun. Esse é o foco. Ele apenas precisa lidar com a superstição do lutador antes do dia de uma luta, e que por mais prazeroso que possa ser em algum momento, isso é apenas trabalho. E o Dan ainda chega à conclusão sozinho de que o Jae-kyun só tá sendo legal do jeito que ele tá sendo porque ele tá com a consciência pesada, e que ele não deveria levar tão a sério as coisas que o Jae-kyun tá fazendo e falando naquele momento. Distraído nos próprios pensamentos, o Dan acaba deixando a comida queimar, e ele ainda é surpreendido com um Jae-kyun que chega agitado, preocupado, dizendo que o Dan deveria ter chamado ele quando fosse levantar. O Dan se desculpa, dizendo que achava que não precisava mais desse tipo de coisa, afinal de contas eles até dormem em quartos separados agora. Então quando o Jae-kyun parece perceber o exagero como ele reagiu àquilo, ele só diz pra então deixar pra lá e volta a se centrar um pouco. Ele percebe que o Dan queimou alguma coisa, ele tenta ver o que foi, mas o Dan diz que não foi nada e parece meio frustrado com aquilo. Claro, né, pra gente que tá assistindo, o semblante do Dan deixa claro o quanto pensar naquelas coisas e no futuro da relação deles tem deixado ele muito ansioso. E ele só tenta deixar esses pensamentos de lado e voltar a focar no que ele tá fazendo e tocar o dia dele. Durante o café, o Joo Jae-kyun pergunta se o Dan não tá cansado da noite anterior. Ele fala que um pouco, né, ele responde que tá um pouco cansado, mas garante que vai ficar bem depois de ele se alimentar. Então o lutador avisa pra ele que o Dan não precisa mais se preocupar com a comida, que ele vai contratar alguém pra fazer as refeições e que é pra ele focar em descansar bastante e se preocupar apenas com o trabalho dele como fisioterapeuta. O Dan diz que não precisa, que aquilo é parte do trabalho dele, mas não tem margem para discussão ali. O Joo Jae-kyun já decidiu. Ele fala que sabe que o Dan apagou de repente na noite anterior porque ele não tinha mais força e que ele deve se cuidar melhor. O Dan aqui não tem margem para discussão. O Jae-kyun não abriu uma conversa sobre isso, ele só avisou. O Jae-kyun também assume que é culpa dele que o
Dan esteja debilitado, fragilizado da forma como ele tá. Dessa forma, falar isso, né, e assumir toda essa responsabilidade, ele acaba aceitando a culpa e assumindo mais uma vez uma completa dedicação em fazer com que o Dan fique realmente bem mais uma vez. Ele tá completamente dedicado a desfazer todo o mal que ele fez ao Dan. Desconfortável, o Dan agradece, mas diz que o Jae-kyung não precisa ir tão longe. E mesmo quando ele tenta retrucar ou insistir, o Dan responde para ele parar de maneira bem incisiva, dizendo que ele não quer mais nada dele. Então as palavras que mais parecem doer no Joo Jae-kyung, o Dan vai dizer pra ele que sabe que ele só tá agindo assim porque ele se sente culpado, mas que como ele viu na noite anterior, o Dan se sente bem e que ele não precisa dessa preocupação toda. Frustrado, o lutador pergunta se o Dan acha que ele tá fazendo isso apenas por culpa. E a resposta do Dan é: e por que mais seria? O Jae-kyung sente o peso daquelas palavras, mas antes que ele possa se recompor e reagir ou responder, o Dan se levanta e sai da mesa. Todas as merdas que ele fez, a maneira escrota como ele tratou o Dan esse tempo todo, consomem os pensamentos dele e impedem ele de retrucar ou responder imediatamente ao Dan naquele momento. Ele simplesmente não consegue reagir antes que o Dan saísse, e aí ele fica ali se perguntando, afinal de contas, que sentimento é esse? Eu adorei essa passagem, eu confesso que por mais problemático que o Jae-kyung seja, faz a gente refletir um pouco. Como alguém que cresceu e nunca conheceu o amor pode de alguma forma identificar ele dentro de si mesmo? O Jae-kyung não tem a menor ideia de quais são os sentimentos que ele tá sentindo naquele momento, porque ele também nunca viveu algo parecido. Somos levados a um lugar diferente, onde o Baek-Joo-min e a turma dele parecem estar metidos com muita merda, né? O chefe daquela ganguezinha tá preocupado com alguma grana que eles precisam devolver urgentemente, e aparentemente o problema é que eles gastaram muito dinheiro para poder resolver toda aquela merda que acabou acontecendo por causa da sabotagem na luta contra o Jae-kyung. Eles estão tentando extorquir dinheiro de um homem, ameaçando ele, aparentemente um homem que está endividado com eles, e a gente logo percebe que esse homem é aquele velho porco, escroto, nojento, deplorável, o antigo diretor do hospital onde o Dan trabalhava no passado, que assediou ele. O homem tá ali completamente machucado, submetido a total ameaça em uma situação degradante e, assim, maravilhoso de ver ele daquele jeito. Pra quem não lembra, esse homem que nos últimos capítulos eles encontraram no restaurante, que deu todo aquele problema que levou a esse momento da história onde a gente tá agora, com o Jae-kyung enxergando as coisas, o Dan confessando um pouco mais do passado. A situação confirma pra gente algo que ele havia mencionado no restaurante, de que ele tá com problemas com dinheiro desde que ele foi denunciado do cargo dele do hospital, né, foi demitido e tal, ele tem tido problemas com dinheiro. Aparentemente ele foi pegar dinheiro com esse tipo de gente, né? E agora tá ali sendo violentado porque não conseguiu pagar. Ele implora por mais tempo para poder pagar essa grana, mas ao invés disso, ele recebe ameaças de que irão cortar os dedos dele, porque que médico vai conseguir exercer a própria profissão sem os dedos? Ou quem sabe até mesmo vender os órgãos dele. Cada ameaça daquelas deixa ele ainda mais desesperado. Então o Baek-Joo-min se intromete no meio daquelas ameaças contra aquele homem e tem uma oferta para ele. Que se ele cumprir essa proposta que ele vai fazer, o Joo-min tá disposto a considerar quitada toda a dívida dele. O homem tá disposto a qualquer coisa para se livrar daquilo, para sair vivo, e garante que vai fazer. O Jae-kyung faz uma garantia diferente. Ele garante que se ele não cumprir o combinado, ele mesmo vai estripar aquele médico até o final. Quando o líder lá, o CEO da turma, pergunta pro Joo-min o que ele tá tramando, a gente não tem uma resposta imediata. A gente só tem os quadros preenchidos com aquele rosto diabólico, com aquela mente perversa dele. Considerando todo o cenário futuro da história algo terrível pro Dan e
pro Jiu de Aekyun tá prestes a acontecer, com certeza. O capítulo 93 chega ao fim me colocando numa situação desesperadora de ansiedade. Quando parece que os conflitos internos e os seus sentimentos são os únicos grandes obstáculos na vida do Jiu de Aekyun e do Quindan, esse tipo de coisa promete acontecer na história pra trazer o caos novamente pro que parecia estar se caminhando pra um lugar melhor. A gente não tem paz mesmo. Dois dos maiores inimigos da felicidade do Dan e do Jiu de Aekyun vão se juntar nesse momento. Ai, que inferno, eu tô ansioso e preocupado só de saber que algo perigoso tá prestes a acontecer, algo provavelmente grave. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau.